Eu já volto também. E eu falei que eu gostaria de ter entrado com essa história do medo, porque, gente, olha só, se você for entrar, entra. As pessoas o que elas ficam tentando inserir? A cultura do medo. A cultura do medo, gente, ela é uma cultura que ela é tão forte e ela é tão eficaz que ela é utilizada. Ó, a igreja utilizou de medo, culpa, remorso para manter as pessoas ali sob o jugo delas. Peraí que eu tô aceitando. A, Quando você vai nas igrejas, olha como eles trabalham o teu subconsciente. Quando você entra num culto dentro de uma igreja, eles falam, fecham os olhos, se concentrem, pensem em Deus. Esse é o primeiro estágio da hipnose. Quando você entra no primeiro estágio da hipnose, o teu subconsciente, que é o teu inconsciente, na verdade, ele pode ser reprogramado. Nesse momento, eles começam a mandar mensagem para que vocês se sintam tão à vontade ali que vocês querem voltar. E aí vocês começam a voltar nas igrejas, nos cultos. E aí eles vão reprogramando a mente de vocês para vocês ficarem refém daquilo cada vez mais. E utilizando sempre quem? A cultura do medo. Peraí, só tratar um assuntinho aqui, a gente já vem, depois você entra, inclusive, com a reprogramação. Tô aqui já E, assistente. gente, hoje, quando você abre o teu Facebook, o meu pelo menos está lá. Notícias sobre Covid-19. Quando você abre o Instagram, está lá. Não sei o que, lá, Covid-19. Gente, isso é um código de alienação. Tá? Daqui a alguns meses, quando eles já conseguiram reprogramar, os jornais estão há 3 meses falando sobre isso, a mídia fala sobre isso, as redes sociais abrem isso. Covid-19 virou um código para medo. Então, daqui a um tempo, qualquer coisa que se associe a isso vai gerar um gatilho de medo na humanidade. E isso faz com que eles utilizem vocês sendo reprogramados. Eu falo vocês porque eles não me reprogramam mais, porque eu já reprogramei o Covid-19 na minha mente e quero que vocês reprogramem o Covid-19 na mente de vocês. Covid-19, reprograme ele. Covid-19 é o... A Sofia desligou aqui, por isso que mudou, tá, gente? É o cara que veio para ajudar na transformação da humanidade. Covid-19 veio para humanizar. Covid-19 veio para trazer a empatia. Vamos agradecer, vamos tratar Covid-19 com gratidão. Então, se Covid-19 chegar aqui no meu sistema, eu vou falar para ele, eu amo você. Porque se você me trouxer um aprendizado quando você entrar no meu sistema, eu vou ficar feliz com o aprendizado que você vai me trazer. Ele não vai sobreviver no meu sistema, porque ele só tem empatia, ele só tem ressonância com quem tem a vibração baixa. Então, se você começar a reprogramar a Covid-19 na tua mente, quando você ouvir falar dele daqui 4 meses, você não vai acionar um gatilho de medo, porque você vai acionar um gatilho de gratidão. Você vai dar para esse vírus amor. É assim que você tem que reprogramar a sua mente para o Covid-19 que estão tentando inserir na mente de vocês que é alguma coisa ruim. Tem uma moça, a Valéria conhece, a Niesa, que eu espero que ela veja essa live no YouTube, se ela for para o YouTube. Ela mandou a foto de um garotinho, acho que deve ter aproximadamente 8 anos de idade, falou, Margot, ele está contaminado com um vírus. O que você pode fazer? As pessoas me pedem esse tipo de ajuda o tempo todo, tá, gente? Aí esse espírito veio conversar comigo. E aí ele virou para mim e falou, tia, você sabe que eu já cumpri minha missão aqui? E eu posso ir embora se eu quiser, mas eles falaram que se eu quiser também eu posso ficar. Mas eles falaram que se eu ficar, não vai ser fácil. Eu vou ter que, já que eu resolvi ficar, eu vou ter que ser um avatar de ajuda. Aí eu falei, tá, e o que você vai fazer? Ele, não sei, tia, eu vou pensar. Aí eu levei a mensagem para a Niesa, falando que o garoto tinha falado. Eu não sei se foi um dia depois ou 2 dias depois, ele falou, tia, decidi, eu vou embora mesmo, eu não quero ficar, não. E aí eu falei para a Niesa. No dia seguinte, o garoto morreu. Eu tenho a imagem no meu Facebook da mensagem dela, falando, Margot, ainda bem que você me avisou, então a gente teve mais alívio. Então, olha como isso funciona, gente. Que nem na realidade de Madu, que ela fala, meu Deus, a minha família. Eles falam, não se preocupe, os dias que você está aqui representa horas lá. Acontece isso. Para esse menino, 8, 7 anos, pode ter representado meses na dimensão de onde ele veio. Então, é como se você vai para Londres, passa 4 meses, fala longe da tua família, eu estou indo para Londres, vou passar lá fazer um intercâmbio. E decide ficar. Ou volto para casa, ou fico em Londres e resolvo ficar por lá.
que era mais ou menos a história, essa configuração do garoto, né? E ele simplesmente, ele decidiu ir, não quis mais ficar em Londres, foi embora. E para lá, na dimensão de onde ele veio, passaram-se meses, não passaram-se anos. Então, quando eu vejo vocês aqui muito preocupados com morte, gente, olha só, se você não está preparado para a vida, você não está preparado para a morte. Então, quando você fala, tá morrendo um monte de gente, eu vou te falar uma outra coisa, eu não sei se a Valéria estava nesse estudo, mas teve um estudo em que meu mentor fez um gráfico e ele falou assim, a população da Terra está chegando a 7,3 bilhões, ela não pode ultrapassar 7,4 bilhões, porque o planeta entra em colapso. Todo o sistema ambiental vai entrar em colapso. E aí, hoje a gente conta com mais de 7,6 bilhões. Vai ter morte em massa? Vai, gente. Vai porque não tem suportabilidade. Mas o que é a morte? A morte é para sempre? Não é. Se há quem acredite nisso, e eu vou frustrar vocês falando sobre isso, não é o para sempre a morte. Esse avatar vai embora e pronto. E a tua consciência continua lá. Então, Somos consciências, né? A gente falou muito em consciência aqui, exatamente. muito como espírito, mas o que nós somos consciência trabalhando para ela ascender, né? Nós somos aqui avatares, que a gente fala muito esse termo aqui, quem vê as lives aqui da Sofia usa muito isso. Então, assim, é cuidar enquanto a gente recebe um programa, ela falou de programações, e eu só vou abrir um parêntese aqui, amiga, rapidinho, para Fala bem falar da programação que eles estão fazendo, que a televisão está fazendo uma de reprogramação programação. infinita nas pessoas. Como é que a gente se programa, né? Duas formas na vida. Uma na infância, que seu cérebro está totalmente aberto para receber todos os downloads nos primeiros 7 anos de vida. Então, por isso que a gente sempre fala, essa é uma informação de importância, né? Dizer que você é programado nos primeiros anos de vida e quando adultos, a única forma que eles te programam é repetindo informação no seu ouvido todos os dias. O que a Margot falou, a gente está 3 meses, né? 2 meses ouvindo, 3 meses ouvindo todo dia Covid-19 associado ao pânico, ao terror, à morte. E muitas pessoas aí, muitas pessoas com síndrome do pânico, caso de minha irmã, clientes, amigos, pessoas próximas que sonham com caixão, com morte, porque a mídia está trabalhando todo o tempo, repetidamente, linkando Covid-19 à morte e à tragédia, né? Existe, claro, na rede social um outro movimento para a gente associar o que a Margot falou, a gratidão, a oportunidade de crescimento, a oportunidade de reflexão, mas isso é uma camada, é muito restrito ainda, porque o poder, né, o governo oculto, que as pessoas falam muito aqui, as grandes mídias, elas querem trabalhar, porque a gente nasce com medo, é inerente ao ser humano, então é como se estivesse todo dia fertilizando ali, e você fica programado. Então, qual o segredo de reprogramar o que estão tentando programar você? Se você está em pânico aí, apavorado, é ressignificar, é o que ela trouxe. Repetidamente falar para si mesmo, né, que esse vírus não tem ressonância com você, porque todo ser invasor com vírus, né, toda infecção, ele precisa estar em ressonância com o sistema adoecido também. Se você é um sistema e você está adoecido, o emocional fragilizado, e o emocional fragilizado vai fragilizar o seu sistema imunológico. Se você está desequilibrado em hormônios e a mídia está contribuindo para isso, que você fique com pânico, com terror, então ela já está enfraquecendo o seu sistema imunológico e abrindo as portas para o invasor. Então, para ele não ser um invasor e encontrar ressonância com você, é preciso que você seja muito consciente agora e se reprograme. E por que eu cheguei a isso, gente, assim? Que não bastando a reprogramação da TV, da mídia, as pessoas nas redes sociais estão lá postando. Eu tenho uma moça que a Valéria sabe quem é, deixei de seguir, não aguento mais. Não aguento mais essa mulher falando de política. Ai, como estão seus parentes? Estão morrendo? Tem alguém morrendo? Gente, pelo amor de Deus. Eu ainda brinquei e falei assim, que eu rastrei o asteroide. Eu havia falado para as pessoas que o asteroide não ia colidir com o nosso sistema solar. Ele ia colidir antes de chegar aqui, no dia 29. E aí eu brinquei e falei, mas também quem precisa de um asteroide? O ser humano é o próprio asteroide. Ele fica causando colisão. Então, vocês estão postando esse tipo de coisa, vocês estão alimentando o medo que a mídia está querendo reprogramar em todo mundo. Você quer postar? Posta uma mensagem que fala de coisas que acordem você para positividade. Fala desse vírus como um agente transformador, né? E assim, com mais entendimento. Você não tem entendimento para falar, não fale. Não repasse o recado ruim.
A gente não precisa ficar repassando recado ruim para ninguém. Com Não relação a dissemina esses mais, três né? dias de A tragédia, né? é, foi a Camila, né, que perguntou para mim sobre os 3 dias de escuridão. Os dias escuros. Eu vou falar dentro da minha mediunidade sobre as coisas que eu rastrei. Obviamente, eu não sou a detentora de toda a mediunidade. Eu sou um avatar de conscientização. Existe um Matias Stefano, que ele é um avatar, que ele tem a ver com astros, posição de astros, o que acontece na Terra. Quem quiser seguir Matias Stefano, ele é excelente, esse garoto. Existem outros avatares para outro tipo de coisa. Existem avatares de social, que vão trabalhar no social. Eu sou um avatar de conscientização de ego, mente e algumas coisas que acontecem no planeta, né? E quando se fala desses 3 dias de escuridão, para mim, ele não veio. Não apareceu esses 3 dias de escuridão. Ninguém falou, Margot, prepare as pessoas. E eu sempre preparo as pessoas, Valéria até que ela sabe disso. Ó, gente, vai ser assim, vai ser assado, vai acontecer assim. Para mim, esses 3 dias de escuridão não veio. E é interessante que os médiums também estão muito irresponsáveis, porque você é médium. Eu, para falar para você uma coisa que eu canalizei, eu vou ter que ter certeza 3 vezes disso. Eu não simplesmente falo. E eu vou na íntegra daquilo. Eu vou na íntegra, não tenho a minha opinião. E os médiums dão a opinião deles. Teve um senhor, que o vídeo dele correu aí na internet, que ele canalizou a dona lá, incorporou, sei lá, a dona do centro, que falou assim que nesses 3 dias de escuridão era para colocar um crucifixo na porta. Gente, pelo amor de Deus, o mundo espiritual nem acredita nesse tipo de ritual, gente. Evolutivamente falando, isso é uma atrocidade, assim, perto do que se diz de evolução. Quem mandou fazer isso foi Moisés, 3.000 anos antes de Cristo, lá para garantir o primogênito dos hebreus. Coloque uma marca na porta. Mandou colocar um crucifixo na porta, acendeu uma vela. Quer acender vela, gente? Vela dá incêndio. Bate um vento, derruba. Pega fogo na tua cortina. Quanto mais vocês pararem de ficar se ligando em ritual, mais vocês ascensionam a consciência de vocês. Se livrem desses rituais tolos. Isso é desinteligente. Agora, vamos chegar a uma conclusão que chegou a tal escuridão. Valéria, o que você vai fazer se chegar a 3 dias de escuridão? Escuridão total é o quê? Falta de luz? Eclipse? Não tem energia nas casas? O que é escuridão? O que você faria, Valéria? Eu ia dormir. Olha lá, eu acendo mais a minha luz, né? Que a gente faz todo dia acender a sua própria luz. O que você pode fazer? Diante da escuridão. Se vou ter 3 dias de escuridão, eu falo assim, eu vou ajudar meu planeta. Se for uma coisa de trevas, né? 3 dias, o que é uma escuridão total? Para mim é falta de energia, ó, escuridão. Na Lapônia, gente, no inverno da Lapônia faz 3 ou 4 horas de claro, o resto é tudo escuro. E no verão é o contrário. Faz 4, tanto que tem um sol da meia-noite na Lapônia. Faz 4 horas escuras, o resto claro. Então, tudo é muito subjetivo, né? Agora, se acontecesse essa escuridão, é hora de você entrar em contato com você mesmo e ajudar o planeta. O que você quer fazer aqui? Você quer ser luz ou quer ser parte da escuridão, né? Porque se você entrar no pânico, na tragédia, toda essa vibe de corrente, você está se integrando à escuridão, né? Você vai ser mais uma... Na hora de programar a tua mente, teu programa está vencendo. Se livre do programa. O Marcelo trouxe aqui os 6 medos básicos da humanidade. Eu queria frisar, né? Ele trouxe aqui a crítica, a miséria, perder um amor, a velhice, a doença e a morte. Ele traz aqui como os 6 medos básicos. Quem já leu... vai acontecer, né? A velhice, a morte... A doença, vez ou outra a gente vai ficar doente. Crítica, a gente não tem como fugir dela. E a miséria é muito subjetiva. O que seria a miséria, né? Se não a miséria mental mesmo. Né? Acho que a questão do medo de ficar pobre, né? É muito subjetivo. Que pobreza nós estamos falando aqui? Mas eu queria frisar aqui, né, na doença, na morte e na miséria, 3 pontos de alienação muito fáceis. Se quem já leu o livro Mais Esperto que um Diabo, que foi que o Napoleão Hill escreveu quando ele entrevistou, né? Assim, subjetivamente, é uma conversa com ele mesmo, mas ele disse que é uma conversa com o diabo. Que o diabo fala assim para ele, que a maneira mais fácil de alienar uma sociedade é trabalhando nela o medo, a culpa, né? A receita mais antiga. O medo da morte, o medo da velhice. Então, o que está acontecendo agora?
A mídia está encontrando três portas fáceis. Primeiro, o medo da pobreza, porque está todo mundo confinado, não está trabalhando. Existe o pânico do colapso financeiro. Existe o pânico para ficar doente. Existe o pânico do medo da morte. E no livro ele fala muito o que é que as igrejas trabalham muito, senão como é que eles alienam e programam uma pessoa ali, através desse medo. Você falou no início. Como é que a mídia está te programando? Você está abrindo três portas para ela aí. Ela te programar fácil, porque ela está te alienando pela forma mais fácil de ser alienada, que é usando o medo das pessoas. Então, mas aí você está esquecendo do quarto. Porque quando você faz tudo isso, você vai entrar num outro colapso que chama-se colapso emocional. Quando você está... Não importa mais a tua vida, não importa porque você entrou em colapso emocional. Você entrou em surto psicótico. Você entrou num estado de demência. Aí tanto faz se você é pobre, se você é rico, tanto faz se você é doente, se você é saudável. Se a sua mente adoecer, né, a esse ponto, o que tem importância de verdade para você? Então você tem que cuidar de não entrar nesse colapso. Você não pode entrar nessa pane de medo. Se tiver dias escuros, prepare o teu espírito para viver os dias escuros. Se tiver dias de fome, prepare o teu espírito. Você pode ser alimentado de energia pranayana. Já ficou provado que tem um indiano que fez isso com 92 anos, né, Valéria? E não encontraram nenhuma doença nele lá no médico. Só de energia pranayana, tá? E água. Prepare o teu espírito. É isso que você tem que preparar para viver os dias, né, mais escuros, que supostamente possam vir. Tem alguma coisa aí, Val? Pergunta, sei lá. A Nanda colocou aqui, nossa, eu sou doida para ficar velhinha e não tenho medo nenhum da morte. Nessa energia circulando por aí, só a matéria que se vai. E o Marcelo trouxe que os 6 medos é do Napoleão Hill também. É, porque ele fala, o Napoleão Hill fala muito de alienação, né? A gente está vivendo essa época, as pessoas estão muito alienadas, né? Politicamente, com toda a questão da mídia, essa polarização toda, elas não percebem que elas acabam sendo instrumentalizadas, né? Olha, eu não li Napoleão Hill, e não sei nem de quando é esse livro, mas eu posso garantir... Gente, eu não leio quase livros, tá? Nesse Aqui, não, tô com ele aqui. Mas eu posso garantir com vocês... Então, mas quando que ele escreveu esse livro? Menino, Napoleão Hill, ele escreveu em 1938. Então, 1938. Eu posso garantir para vocês que a alienação ela é mais antiga do que isso, tá, gente? Só a igreja tem 1.700 anos de história. Só as evangélicas, que Martinho Lutero protestou em 1525, né? Então a gente tem aí mais de 500 anos de história. Então a alienação ela vai muito além do 1938 de Napoleão Hill e agora, que nós estamos muito alienados. Agora, está mais fácil de reprogramar, porque tem a mídia, né? Tem o acesso fácil às redes sociais, então está mais fácil de reprogramar a mente dos jovens. Está muito mais fácil de reprogramar. E é por isso que vocês precisam ser fortes em espírito, para que isso não aconteça. Amiga, olha que coisa. Eu abri o livro na pergunta, por que o medo da morte é a sua arma favorita? Eu abri aleatoriamente. Sim. Aleatoriamente é aquilo, né? Aquela. Porque ele fala assim, por que o diabo diz que a medo da morte é a arma favorita? Ó. Eu vou só ler essa resposta, gente. Prestem atenção. Ó. O que o diabo diz? Porque, na verdade, ninguém sabe. E, de acordo com as leis naturais do universo, ninguém consegue provar definitivamente o que acontece após a morte. Essa incerteza causa arrepios em todas as pessoas. As pessoas que se deixam tomar conta pelo medo, qualquer tipo de medo, recusam-se a usar suas mentes e começam, nesse momento, a alienar-se. E, eventualmente, elas alienam-se no redemoinho do ritmo hipnótico do qual nunca poderão escapar. Aí ele fala, no norte. Ele fala que 98% das mentes são controladas pelo medo, só 2% é tomada pela oposição, Deus, né? Ele fala que a oposição é Deus. E que os líderes religiosos, eles ajudam muito o diabo, porque eles pregam medo dele mesmo. Então eles falam assim, se as igrejas parassem de falar sobre mim, a minha causa sofreria um grande revés. Todo ataque feito a mim, na verdade, aumenta o medo nas mentes. E todas essas pessoas são influenciadas por esses líderes. Então, tudo que você alimenta, que você reforça, você fortalece. A gente sempre fala isso. Então, como você pode ver, a oposição, a única coisa que mantém as pessoas longe da alienação. Seria o contato com a sua consciência, com o seu Deus interno, né? Você veja que o demônio,
Ele é... Peraí, gente. A minha água estava aqui em algum lugar, não estou achando a bichinha. Aqui. O demônio é uma figura alegórica criada por Zoroastro na Pérsia Antiga, que representa a luta... Ó, tá embaçando, será que é o Wi-Fi? A luta entre o bem e o mal interna do homem. Constantino Cloro, tão esperto, né? Porque ele era Constantino Cloro, era um pagão, tá, gente? Todos os rituais da Igreja Católica são rituais pagãos de Constantino Cloro. Ele pegou o demônio, a representação do bem e do mal, né? Assim, do mal. Ele pegou o deus dele que ele adorava, Mitra, que vencia um touro pelo chifre, né? Nascido no dia 25 de dezembro. Transformou Jesus em Mitra em Jesus, né, no caso. Vencendo o touro, que no caso seria representado pelo demônio. Criou uma série de figuras alegóricas, né? E começou a trabalhar a alienação das pessoas sobre o medo, né? O que se você não vence esse demônio, se você não isso, se você não aquilo, você está condenado. E através do medo ele subjugou reis, povos e nações. Porque a Igreja Católica, ela era lei absoluta acima dos reis. Até Tudors cansar de tudo e falar: estou me separando da igreja. Como assim você vai se separar da igreja? Ela não quer dar o meu divórcio lá que eu quero casar com a Ana Bolenha, ela não quer dar o meu divórcio, estou me separando. E criou a anglicana. Quando ele criou a anglicana, ele já criou uma separação. E depois Lutero, quando protestou contra os desmandos loucos da igreja, em 1513, mais ou menos, em 1525 foi exonerado, criou-se o protestantismo. Aí apartou um pouco mais da igreja. No caminho estava João Rus, na Iugoslávia, aprontando o caminho para Kardec. Aí veio Voltaire, o propulsor do iluminismo, brigando contra a igreja, confrontando a igreja, um burguês que confrontava a igreja, e por fim Kardec com a decodificação do espiritismo no final do século XIX, e não bateu de frente com a igreja para não trazer uma nova guerra para as ruas, que é isso que aconteceria. Então a alienação e o medo são as maiores armas das religiões para subjugar o ser humano. Mas em 1.700 anos de história, você tem que se livrar disso, né? Então você tem que começar a se reprogramar para se livrar de toda essa história de peso que você vem ouvindo a sua vida inteira. Alguma coisa aí, Val? Pergunta, sei lá. Tem uma pergunta que o cara falou que é nada a ver, mas é devido ao mundo espiritual, né? Ele disse que por que nasce tanta gente morando na rua, por exemplo, se teria a ver com vidas passadas? Então, as pessoas vivem sob lei de causa e efeito, não existe nenhum inocente aqui sofrendo em vão. É importante que as pessoas entendam que existe uma ordem nesse caos. Eu lembro que de um outro estudo, que houve um grupo de estudos com o meu mentor, porque as pessoas sempre me criticavam porque eu socorria muitas pessoas ricas, e aí eles falavam: ué, por quê? Não pode socorrer gente rica? Gente rica não tem problema? É isso? É só pobre que tem problema? Ou porque quando você socorre pobre, você tem o fetiche da caridade? Deixa eu te falar uma coisa. Ele falando pra gente. Você sabia que 80% dos moradores de rua estão na rua porque querem? Todos eles têm família e eles não querem seguir as regras e as ordens de suas famílias. Vão conversar, ele falou ainda desse jeito. E se não acreditam em mim, vão conversar com moradores de rua. E, interessantemente, uma semana depois, teve uma reportagem, não sei se foi no SBT ou na Globo, em que, conversando com os moradores de rua, eles chegaram à conclusão que Naquele pode ser professor repórter. Foi o professor repórter. Ele falou assim, por que você fica aqui? Se tem um quarto para você, tem cama, tem... Ele falou assim, mas eu não quero dividir quarto com ninguém, não. Eu prefiro ficar sozinho aqui no chão do que ter que dividir o quarto com alguém. São pessoas que não querem, né? Do que seguir regras. Né? A Sophie tem uma história de um morador de rua que ela ajudava, né? Ela se apegou a esse morador de rua, digam, e que aí a mãe dele depositava dinheiro para ele na conta dela para a Sofia levar, correto? Correto. Aí tem um dia, acho que a mãe dele atrasou, é isso? Uhum. Esse homem começou a xingar a mãe dele, gente. Além dele ser morador de rua, a mãe dele depositar o dinheiro na conta da Sofia para levar para ele. Ele nem perguntou se a mãe estava viva, estava morta, se ela estava doente. Ele esbravejou porque ela atrasou o dinheiro dele. Vocês estão tomando muito cuidado com esse excesso de compaixão. O divinismo fala, a compaixão, o excesso de compaixão entroniza o crime. E é verdade. Às vezes a gente está ajudando, está contribuindo ainda mais para o mal social, né? Então,
dizem que quando aquela frase que até de boas intenções o inferno tá cheio, é que Sim, muitas vezes é uma das frases assim, é um jargão popular que eu carrego de infância. Porque às vezes nessa ingenuidade de que está fazendo bem, você está contribuindo com a engrenagem para algo muito pior e é muito mais interessante, às vezes, você ser instrumento trabalhando de outra forma, trabalhando na consciência, trabalhando a ideia do propósito, né? Que é o então, mas que. isso também entra na PNL, sabe, na intenção, né? Tem sempre uma intenção positiva. E é por isso que existe esse termo. De boa intenção, o inferno está cheio. Porque as pessoas têm boas intenções, mas elas fazem uma série de coisas loucas em cima das boas intenções delas. Mais A alguma coisa? Mônica falou aqui, Margot, corrige aí que o diabo não existe. O diabo não existe. Foi o Napoleão Hill que ele É uma colocou. teoria alegórica. Ele trouxe mais perto do diabo, porque assim foi uma conversa dele com ele mesmo, né? A do diabo aí, no caso, a mente, que ele traz, as pessoas são dominadas pela mente 98% e 2% pela consciência, que é o Deus, a oposição. Então, nada mais é que essa conversa com a própria mente dele, né? Porque onde só é o programa, né? Aqui, O que ele mentor fala que o ser humano usa 5% da capacidade dele, ou seja, da capacidade de consciência, né? A gente fala da capacidade do cérebro, mas é. Só que 2% é destinado às ilusões, então ele só usa 3%. As ilusões é tudo aquilo que você, a projeção que você faz, né? Aquilo que você acha que você vai usar uma droga e tudo vai dar certo depois, que você vai comprar umas bolsas ali, uns sapatos novos e a tua dor vai passar. São as ilusões do ser humano, né? Então, o ser humano só vive 3% em estado de consciência. A grande maioria, né? Então, qual seria a saída para os alienados? Se vocês quiserem responder aí, a gente está falando aqui de reprogramação. O Marcelo trouxe aqui que o medo. Gente, eu tô de óculos aqui, mas eu tenho que voltar, né? Que eu fico assim, não. Medo descapacita o nosso poder interior. É isso. Qual seria a saída para o alienado, Margot? Para começar, é buscar conhecimento, né? Porque quando você está munido de conhecimento, né, você não cai em tanta esparrela assim. Só que não adianta você ter só conhecimento, porque você está preenchido de letras mortas. O teu conhecimento tem que ser transformado em sabedoria, ou seja, ele precisa ser vivenciado. É assim que você sai do estado de alienação. Pensar com inteligência. Por exemplo, essa mocinha com 51 mil seguidores, uma mocinha, não, acho que ela deve ter uns 40 anos, ela fala assim que não existe escuridão, não existe essa coisa da cabala escura, vamos lá. Só que ela reforça que todas as realidades acontecem ao mesmo tempo, que é o que eu falo, não existe passado, presente e futuro. Tudo está acontecendo agora. Mas se tudo está acontecendo agora, é isso que eu falo, é a inteligência que você tem que colocar a teu favor. Os rituais não estão acontecendo? Não houve realidades em que houve rituais de cabala, rituais de escuridão? Se está acontecendo tudo simultâneo, aí é onde você encontra o paradoxo da pessoa, né? A pessoa ela pega informação daqui, informação dali e expõe a opinião dela. E ela não tem que entender, tem que ter inteligência para você debater esse tipo de coisa. Não existe, mas as realidades acontecem simultaneamente. Simultaneamente, houve, até aqui, dentro dessa própria realidade, né, que nós estamos, rituais. Aquela menina, filha da Daniela Pérez, não, Glória Pérez, a Daniela, né, que foi morta com tesouradas num ritual satânico pelo o ator e a esposa dele, foi uma realidade que aconteceu. Então, o que essa menina fala não entra em congruência. Então, tudo que vocês forem pegar de informação, encontre um ponto de coerência. Para isso serve o primeiro predicado de Deus no ser humano, que é a inteligência. Valdo, deixa eu te perguntar uma coisa. O Marcelo ainda está aí? Marcelo, acho que tá sim. Você quer perguntar alguma coisa para ele? Então, eu queria apresentar ele para as pessoas, se você me permitir. Inclusive, olha, você lê mentes mesmo, porque assim, hoje eu tive uma conferência mais cedo com o Marcelo. De Marcelo. alguma forma. Aí eu queria que as pessoas conhecessem um pouco do Marcelo. Hoje eu falei com ele mais cedo e ontem também a gente conversou por conferência. Eu falei que ia fazer essa live com a Sofia hoje e a gente está querendo dar uma aula gratuita com a senhorita também como convidada. A gente vai falar sobre o poder da comunicação. Uma aula gratuita. A gente vai falar sobre... Pergunta para ele se ele entra, aí você sai e ele entra para eu apresentar ele para Marcelo, eu posso... muito forte. Se você estiver aí, dá um oi que eu saio aqui e você faz a solicitação, tá?
Então, a gente vai vai dar uma aula gratuita, porque o Marcelo estamos trabalhando muito a comunicação, mas no sentido de empatia, né? As pessoas, a arte de se comunicar mesmo, vencer bloqueios emocionais, principalmente em época, a gente está de crises financeiras, onde as pessoas precisam se reinventar e elas precisam aprender a se comunicar. Então, a Margot vai falar sobre empatia, que é algo que ela fala muito bem. Eu e o Marcelo, a gente vai conduzir essa aula, então, já aproveitando aqui falar para vocês. E se ele estiver aí, ele também pode complementar. E a gente vai deixar depois um link, ou vocês deixarem os nomes para a gente entrar em contato, para fazer um grupo no WhatsApp ou no Telegram, não decidimos ainda, para direcionar essas pessoas para essa aula. Vai ser bem interessante. Tá? Enquanto o Marcelo aparece aí, vê se tem pergunta aí. E eu só vou aproveitar aqui, já que eu estou quase encerrando, né, antes que ele entre, que fala sobre essa saída do alienado, que o Napoleão Hill fala que quando o diabo responde assim, sim, existe uma saída para o alienado, sim, gente. É só para ele parar de alienar, se assumir o controle total das suas mentes. Né? A única forma é inspirar pensamentos positivos. Então, quando a gente para, quem que está controlando as nossas mentes agora? Será que a gente está se inspirando por ambientes positivos ou está navegando nessa negatividade? E como é que você consegue dominar sua mente? Ele disse que só através da definição de um propósito. Por isso que pessoas com propósitos muito bem definidos, o Marcelo voltou, a dificuldade de se alienar é muito maior, porque elas têm mais controle sobre o programa, elas sabem o motivo que elas acordam todo dia, elas seguem, elas não vão se deixar levar pelo pânico, pelo terror, porque ela tem um propósito definido. Então, existe uma maneira de se reprogramar, sim, dominando a mente, vencendo o programa e inspirando pensamentos positivos. Marcelo, vou deixar aqui você, faça a solicitação para a Sofia aí, que a Margot vai te apresentar. Eu já falei da nossa aula gratuita e a Margot é convidada para falar sobre empatia na comunicação. Tá bom? Gente, um beijo. Beijo, Vou sair para o Marcelo entrar. Fiquem com Deus. Obrigada aí pela audiência. Obrigada pelos comentários, por tudo aí. Beijo. Tchau. Tem que sair, tem que esperar agora. Porque você acabou de entrar. Tá fazendo. O Marcelo vai mandar um convite. Eu preciso assim. Tem que esperar ele aceitar, né? Sim. A gente, tô aqui muda, né? Calada, esperando o Marcelo aparecer aí, ó. Aguardando o Marcelo Bispo aceitar. Cadê ele? Aí. Ah, ele tá entrando. O mais legal é que eu não sabia que eu ia entrar. Eu tô aqui todo O melhor da gente é isso, porque eu e a Val tá lindo. Eu e a Val faz live, mas a gente não programa. Você acha que a gente fica programando o que a gente vai falar? A gente só solta aqui, ó. Marcelo, eu quero que você traz um pouquinho de toda essa energia aí, ó. Aqui nesse perfil da Sofia tem bastante gente jovem e tem gente também, mas acho que uma faixa etária menor que a minha, bem menor, mas são pessoas buscando, né? Eu quero que você traz um pouco dessa luz aí. Oh, meu Deus do céu, e que honra! A Sofia é uma lady também, super elegante. Tudo bem, Sofia? Tudo bom? E que papo bacana, hein, Margot? Que papo forte esse, né? Do medo, da alienação. Eu tenho estudado muito um cara que eu estou apaixonado, que é Augusto Cury. Eu não consumia nada dele por algum motivo, Margot. E como ele fala dessa questão que as universidades ensinam a gente a gerir dinheiro, gerir negócios, e não ensinam a gente a fazer uma gestão emocional. Então a gente deixa nossas emoções tomarem conta das nossas emoções e a gente entra em colapso, ciúme, ira, revoltas. E aí a gestão emocional que liberta a gente. Aí ele fala, como que a gente faz essa gestão emocional? A primeira coisa é com a luz dos pensamentos. E é uma luta, né, Margot? Às vezes a gente está furioso. Ele fala assim: você briga com seu vizinho e você vai dormir com quem? Com seu vizinho, que você vai lembrar dele. Você fala: não quero mais você na minha vida, você é um louco, não quero mais papo, nunca mais falo com você. Quando você vai dormir, você lembra dele. E talvez essa gestão emocional possa ajudar a gente a matar um pouco desses medos, né, Margot? Jesus falava assim, né? Se você levar a sua oferta para o altar, você tem que fazer as pazes antes com o seu irmão. Você já fez? Então não vai levar a sua oferta para o altar, ela não é válida. Se você não está em paz internamente com aqueles à sua volta, você não tem nada para me dar. O que eu tenho para te dar se eu estou adoecido por dentro? Sim. Então, para eu te dar alguma coisa, eu tenho que sarar antes de te dar. Que é disso que ele fala, né?
Você aprende a gerir dinheiro, aprende a gerir bens e as suas emoções, como elas estão. Ô, Margot, e ele entrou porque ele é um cientista, né? E ele traz uma coisa maravilhosa que é a síndrome, é a SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. O que quer dizer isso? Aquele movimento que te tira o sono, você fica pensando um monte de coisa, sofrendo por antecipação, e ele fala para a gente tentar frear isso, né? Acalmar um pouco disso, porque se você não dorme, você não gera os nutrientes necessários, o futuro de quem não dorme é depressão. E ali é uma questão até meio física, né, de nutrientes. E ele fica falando desse movimento da gente sofrer por antecipação. Aquilo nem aconteceu ainda, o coração já está aqui, já está morrendo de medo, ou dívida, ou eu estava vendo aí as 3 noites, né? 3 noites aí no escuro. E aí você falou brilhantemente que o estoicismo, ele fala de uma coisa, para quem não sabe o que é o estoicismo, é um pilar da filosofia que eu sou apaixonado. E ele fala, e uma das coisas que ele fala é do movimento de antecipação. Então, às vezes, a gente fica preocupado assim, meu Deus, tenho que me prender nesse emprego, não posso perder esse emprego. E aí você fica se submetendo a uma relação. Eu preciso me submeter a essa relação, oh meu Deus, eu preciso ficar com essa pessoa, não posso perder essa pessoa. Margot mesmo fala, né? Ninguém é nosso, nós não somos, nós estamos pais e mães, enfim. Ele fala, faça só uma coisa, se você perder o emprego, às vezes a gente fica se segurando para não bater com a poupança, com a bunda lá no fundo do poço. Já cai no fundo do poço e fala assim, poxa, se eu perder esse emprego, o que é que eu faço? Muito bem, eu vou mandar currículo, fazer um curso. Então você já se antecipa nesse movimento. Se tiver que acontecer alguma coisa, e se acontecer, o que você faz? A primeira coisa que ajuda muito a gente ficar mais no momento presente, né, Margot? O futuro não existe. Eu acredito verdadeiramente que futuro, ele é o presente imaginado. Então, a gente ficar no momento presente vai libertar muito a gente, né, Margot? Eu quero falar o que o meu mentor fala, né? Que ele fala. Se você quer evoluir, a gente fala, as pessoas aqui falam muito de evolução, aqui nesse perfil, né? Então, assim, então você tem que se livrar de realidade subjetiva para viver de realidade objetiva. Toda a subjetividade te mantém fora da evolução. Então, vamos dar um exemplo de realidade objetiva. Eu tenho uma reunião às 11 horas da manhã, no escritório. Às 9 chega meu chefe bufando, e você chega e fala, puta, a reunião vai ser uma merda, ele tá com humor de cão. Realidade objetiva. Tem uma reunião marcada às 11. Você não sabe nem o que ela vai acontecer, tá? Tem uma reunião marcada às 11. Realidade subjetiva. Meu chefe está de mau humor e vai ferrar com a reunião. Não, você está antecipando um fato que você não sabe. De repente, quando ele chegar na reunião, já era. Já era, não tem mais aquilo. Então, tudo que... Realidade é a objetiva. Recebi um e-mail que eu estava esperando. Puta, será que estão me dispensando? Será? Realidade objetiva. Recebi um e-mail. Ponto. Conteúdo, realidade subjetiva. Eu vou saber quando eu abrir o e-mail. E a minha reação também é subjetiva. Tentem a se prender ao que é objetivo. Tudo que é subjetivo te leva às raias da loucura. Margot, deixa eu dividir uma coisa, amei, né? O Taka falando, eu não sabia que eu ia entrar nessa live, Taka. Uma coisa que é muito legal, Margot, para dividir com o pessoal, que talvez faça um grande sentido. Existe uma coisa que a gente morre por isso, que é a falta de merecimento. Por algum motivo, contaram essa mentira para você que você não é merecedor. Você deu esse significado, que você não merece nada. E quando a pessoa vem alguém te elogiar, você fala, eu não mereço. Quando vai para acontecer alguma coisa, não vai acontecer comigo que eu não mereço. Você é um profeta de si mesmo e não vai acontecer porque você não merece. Então, e se você contou uma história mentirosa do merecimento e acreditou nisso, o movimento principal é você contar agora uma nova história para você. Aqui ele pergunta, Elisa, quem é esse cara? Eu sou um hacker que invadiu aí o canal da Sofia da Margot. E uma coisa, né, Margot, que talvez possa fazer sentido. Obrigado. Uma coisa que talvez possa fazer sentido ou não, se você contou essa história que você não é merecedor, ou a mulherada fala, eu tenho um dedo podre para homem, tem uma mulherada que fala, ou tem homem que fala, eu tenho dedo podre para mulher, só atraio tranqueira, você é um profeta de si mesmo. Primeira coisa vai acontecer. A outra coisa, se você contou uma história mentirosa para você que está ferindo você, eu chamo de sabotadores ou bloqueadores, por que não contar uma nova história? Exemplo, você pode falar correndo ou caminhando, falando assim, você batendo um papo com você, a prosperidade de Deus passa por mim. Você começa a falar, eu sou merecedor
eu sou filho de Deus, eu sou um pedaço de Deus, então eu mereço toda a experiência. E por misericórdia também, você começa a contar uma nova história de merecimento, porque você vai falar para suas células e para sua mente também esse novo ponto que você quer chegar. A gente fala de declaração, não é nem afirmação. Você declara, eu declaro que eu sou um filho de Deus, eu declaro que eu pertenço ao todo, eu vou de encontro ao todo, a prosperidade do todo passa por mim, a prosperidade de Deus passa por mim, eu divido essa prosperidade com as pessoas. Então, quando você começa a ter essas declarações, você começa a falar para a sua mente inconsciente para ajudar você a ter novos pensamentos, e você fala para as suas células, já que a menor partícula da célula é um átomo, né, Margot? Feita de elétrons, prótons e nêutrons, oi? Bóson de Higgs é a menor partícula. Exato. Aí você tem o quartz, aí você tem duas, aí eu não quis nem entrar nessa, Margot. Nem vamos nessa, que é loucura, mas assim, já que tudo é energia e tudo vibra, por que não você contar uma nova história? Por que não você contar uma nova história da sua história, né, Margot? Sempre. Deixa eu ver se tem alguma coisa aí. Não tem só pessoal falando que é incrível, tem mais conteúdos assim. Mas a gente quer ouvir o que as pessoas estão achando, vai falando. Né? Margot, e agora falando... Deixa ela ler os comentários. Mas se você falar muito alto, aí é dar eco na voz dele lá, Tá entendeu? bom. Inclusive falaram aqui, ó, tá dando eco na sua voz, Margot. Tá bom. Vocês estão mudando a minha vida e a minha mente com essa live. Tá ouvindo? Falou pra que seu cabelo tá bom, hein, Marcelo? Ó, tá Termina de vendo? arrumar. Quando vai haver uma live livre de questões? Mas como assim? Uma live livre de questões é tipo uma palestra? Pronto, pode continuar. É isso? Uma live livre de questões é uma que a gente só fala e não responde ninguém. Aí não tem interação, né? Não tem. Fala aí, Marcelo, Se continua. tudo é energia e ele está sempre transformando essa energia, está sempre se transformando, essa energia então foi criada pelo Deus? Se tudo é energia e ela está subindo a pergunta. Se tudo é energia e ela está sempre transformando, essa energia então é criada pelo Deus? A energia não é criada pelo Deus. A energia é Deus. A força motriz criadora, porque Deus é o todo. Deus não é uma pessoa, Deus não é alguém. Deus é toda a manifestação de vida que existe. E nós somos parte... Em relação disso. Isso. Tem pergunta para o Marcelo? Não. Para mim, sim. Posso falar uma coisa, Margot? Com todo respeito a todo mundo que está aí, o cabelinho falando aqui, chegou a hora da gente tomar posse verdadeiramente de quem a gente é. Então a gente fica ouvindo conversas, mentores, pastores, líderes espirituais, orando por você, ou mentores dando dicas para você. Mas o momento de quem vai salvar você verdadeiramente de você mesmo é você que se salva. Sim, é você que toma posse. Hã? Sim, a gente pode ajudar. Sim, mas é você. Você é a ferramenta. Não é, Margot? É você tomar posse disso, tomar posse das suas virtudes, tomar posse das coisas que você pode melhorar. Mas mais do que isso, é você viver verdadeiramente uma história de amor com você. Você fica esperando aplausos de outras pessoas, você fica aplaudindo outras pessoas, esperando aplausos de outras pessoas. Você espera coisas de pessoas que talvez não possam entregar para você. O ciúme, Margot, olha que coisa profunda, né? As pessoas ciumentas, às vezes, querem ouvir coisas de outras pessoas que elas queriam falar para elas e não falam. Querem abraços de pessoas que elas mesmas não se abraçam. Então a gente fica projetando nas outras pessoas coisas que elas não podem entregar. Mas uma coisa que você pode fazer, a partir de hoje, de tudo que foi dito aqui, talvez é viver uma história de amor, fazendo as coisas que você ama, tomando posse, sim, verdadeiramente do que você quer para sua vida, ou de quem você é. Eu sou, né? Jesus, ele fala... Pode falar, Margot. Entendo o que você ama, porque quando você fala assim, fazer o que você ama, a pessoa ela pode achar que ela pode fazer tudo, né? Fazer o que você ama você tem que primeiro entender quem é você. Você tem que saber se você realmente gosta da cor azul, porque fazer o que você ama pode ser cheirar cocaína todo dia, né? Então tem que tomar cuidado quando você fala para alguém, faça o que você ama. Faça o que você ama verdadeiramente e que alimente você como essência. Deixa isso muito claro. Legal, Margot. Obrigado por você ter falado isso. Dando um passo para trás, algum momento da sua história, talvez, você prometeu para você que você ia ser um cantor, você prometeu para você que você ia ser um professor, médico, alguma coisa nesse sentido. Falando de que você ama,
Às vezes essas coisas que você gosta de fazer, infelizmente você abriu mão disso para viver a agenda de alguém, a vida de alguém, ou viver no mundo capitalista, nada contra ganhar dinheiro, ótimo ganhar dinheiro. Mas nesse momento que você quebrou, vários contratos que você quebrou com você, talvez um deles, se você fizer, talvez você queria ser professor, pode dar aula numa ONG. Você queria ser um músico, não precisa ser um músico que está na Globo, pode ser um músico no canal do YouTube, também numa ONG, no centro espírita, na igreja. Então, quando você tem contato com a sua essência, quando você verdadeiramente faz as coisas que você ama, você se transforma ainda numa pessoa mais extraordinária. Mas é desse amor, tá, Margot? Do amar a cocaína. É assim, tudo, como é que é a frase do Paulo? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Como é que é mesmo aquela frase? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Porque Exatamente. você pode fazer absolutamente tudo. Mas o tudo te traz um resultado, né? Que era até da primeira live. Fala. Esse cara aí é bom com as palavras. Ó, tô falando Falaram esse que cara sua voz aí. é bonita. A voz do Marcelo é bonita. Ó, existe diferença entre Deus e o diabo? Calma aí. Eu entendo como se ambos fossem uma coisa só. O bem e o mal pertencem a uma coisa só. A gente não existe diabo, falou que o diabo é uma figura alegórica criada por Zoroastro na Pérsia Antiga, e ele representando a luta interna do homem contra o bem e o mal, né? Mente e consciência. Fala, Margot, a gente falava muito a gente fala dos alquimistas, né? O cara que transforma chumbo e ouro. É um negócio muito material, mas o alquimista ele é algo muito mais espiritual do que físico. Então, quando a gente fala de amor e ódio, a gente está falando de dimensões da mesma coisa. Quando a gente fala, né, nesse movimento, nessa colocação bem gostosa, de transmutar aquela revolta que você tem, aquele ódio que você tem em amor, aquela pessoa que é muito medrosa, encorajosa, é você transformar essas coisas que estão no mesmo nível. E você pode fazer isso, né? Você precisa virar as chaves, né? Da mesma forma, uma pessoa que ama muito alguém, ela pode adoecer esse sentimento na mesma linha e fazer aquilo ser algo nocivo, né, Margot? Talvez nós possamos aqui sermos alquimistas, olha que coisa mais linda, de sentimentos, né? Transmutar sentimentos, né, Margot? Alquimia de energia, que foi o primeiro workshop que eu dei. Você fazer alquimia, você é o metal bruto, né? O estado bruto do espírito são 27 vertentes do ego, o egoísmo. A alquimia é você transformar esse estado bruto em essência, que é o que você é. É auferir a sua consciência. Na verdade, tudo é uma analogia, né? Que eles sempre usaram. Os antigos usavam muita analogia, porque a mentalidade da época não tinha capacidade de compreender de outra forma, né? Mas hoje você já pode dizer que essa alquimia ela é interna. A autotransformação que você está falando, do autorrelacionamento, faça alguma coisa por você, ame você, case-se com você, aplauda você, abrace você. Até porque quando você abraça o outro, você não está sentindo, tá, gente? E na física a gente não se toca. A gente sente a energia, mas não o abraço. Tem uma pergunta boa aí. Ô, Sofia, você quer ler da Rê Tamares? Não, pode ler, você já está lendo aí. Você está lendo? É que eu não leio. Pode, chefa. Estou respeitando o protocolo do canal da chefa que abriu aí pra gente. Sofia, obrigado. Como faço para me conhecer mais? A Rê Tavares perguntando. Eu vou dividir essa resposta com a Margot. Rê, se eu puder contribuir com alguma coisa, Rê, uma coisa que é muito legal, eu falo que é o passo zero de qualquer autoconhecimento ou qualquer transformação. É ser o observador. É você ser a observadora de si própria, sem julgamentos. Porque a gente começa a se observar, estou errando aqui, que estou gordo, que aqui... Então, assim, calma. O seu juízo ele é importante, mas não nesse momento. Então, você se observa no movimento que você está sozinho ou sozinha. O que eu faço quando eu estou sozinho? Quais os meus pensamentos? Qual o meu próximo pensamento? Eu sou uma pessoa muito reativa, muito vingativa. Eu tenho até um movimento aqui, quando eu vou falar mal de alguém, eu falo muito mal das pessoas. Você se observa sem se julgar. É o primeiro passo. Depois você observa seu ambiente interior, você no silêncio, quando apagam-se as luzes e você coloca a cabeça no seu travesseiro. E você observa o que você fez durante aquele dia, se foi um dia virtuoso ou não. Observador interno e observador externo. O que é o observador externo? É quando você fica olhando a sua família, ações repetitivas e destrutivas que talvez você tenha com a sua família, ou gatilhos de coisas e ações que eles fazem que te adoecem. Você primeiro começa a se observar para se conhecer. O observador é o passo zero. Margot, e o que você acha que a pessoa pode fazer? Eu ia falar assim para ela, segue eu, a Valéria e o Marcelo. Ia simplificar. Já que você deu a aula inteira para a moça, que bom, né?
Que bom, Margot. Como aprender a perdoar? O que realmente significa perdão? Perdão é um estado de espírito, o sétimo estado a ser alcançado. Quando você atinge esse estado, você não se ofende mais, porque você atingiu o estado de perdão. Então, nada te ofende. Um estado excelente é o estado que eu estou em vias de alcançar, o sétimo estado. O sexto estado, perdão. E quando você não perdoa alguém, é importante que você saiba que é você que você não está perdoando. Margot, posso falar uma coisa do perdão? Pode, mas deixa bem frisado que isso é muito claro. Quando você não perdoa alguém, é a você que você não está perdoando. Pode falar. É sempre um reflexo, confirmando o que a Margot falou. Se você se critica muito, você vai criticar os outros. Se você é uma pessoa que fala muito mal de você, você vai falar mal dos outros. Uma coisa que o perdão vai te ajudar. Por exemplo, uma pessoa, eu vou trazer novamente o exemplo do vizinho. O vizinho, sei lá, brigou com seu filho, com a sua mãe, alguma coisa, e você foi lá e discutiu com o vizinho. Quando você teve essa revolta e tirou o vizinho da sua vida, e você ficou... Porque quando a vingança, ela é uma delícia nos primeiros 2 minutos, e depois ela traz uma vida de desespero e desânimos para você. Você passa casado com aquela ação, aquele ato falho, ou aquele ato que você poderia ter feito de outro jeito. Mas quando você fica com essa revolta da pessoa e você vai dormir com essa pessoa, você vai viver pensando nessa pessoa. Da mesma forma que se você vai lá, bate na porta e fala, vizinho, poxa, eu entendi tudo errado, me desculpe, ou eu te desculpo. Quando você faz isso, você liberta aquilo para você pensar em outras coisas. A falta de perdão, ela cria escravos mentais e escravos emocionais. Então, se você quer se libertar, uma atitude muito inteligente é conversar um pouquinho com aquela pessoa, liberar esse perdão, que você vai para a próxima fase do jogo. Então, mas é só para constar, assim, toda pessoa que tem esse problema com perdão é porque ela fala, como eu fui tão idiota de acreditar naquele cretino. Nossa, como eu pude ser tão besta de não ter percebido quem ele era. Sempre ela coloca... Você está falando comigo isso, Margot? É pessoal? Tô brincando. A pessoa sempre ela fala, como eu pude fazer, como eu pude ter enxergado, como eu... Ela sempre coloca o eu, como... É isso que ela não perdoa. Porque ela foi ingênua, porque ela acha que ela foi tola. Presta atenção, se você deu o seu melhor para mim e eu não soube aproveitar o seu melhor, acredite, a idiota sou eu, não é você. Se alguém não soube aproveitar o seu melhor, ele é o idiota, ela. Qualquer pessoa que não aproveitou o seu melhor, ele é o tolo, não é você. Eu falo isso porque isso é uma das coisas que mais movimenta. Eu não tenho coração, peraí, Osmar. Eu não sei como que a gente entrou, enfim. Qual é a próxima pergunta? Tem que ser menos prolixo nas respostas. Margot, os estados espirituais são bem fundamental e bastante interessantes. Mas como eu consigo transformar isso no corpo físico? Já falando de cicatrizes também. Eu não entendi muito essa pergunta. Estado espiritual, corpo físico, cicatriz o quê? Cicatriz no espírito, cicatriz na alma, cicatriz no corpo. Você entendeu, Marcelo? Não sei se é essa a resposta, mas eu penso que a gente tem as doenças emocionais, né, Margot? As doenças que começam na mente e refletem no corpo. Acho que você pode ir para essa linha. Às vezes uma cura de uma doença está mais... Você vai lá, sempre o joelho dando problema. Será que está carregando muito peso mental, emocional de outras pessoas? Joelho é o espírito, né? O estado... Desculpa, o estado reflete no espírito. Fala, Margot. No corpo, perdão. Então, estou lembrando que joelho é inflexibilidade, teimosia, o órgão da humildade, o órgão que eu me dobro para a vida, se eu não me dobro para a vida, meu joelho vai ter problema. Ou quando eu acho que a vida está pesada demais. Então, tem que ver, 90% das doenças são psicossomáticas. Né? 5% kármica, 5% física. Ele falou aqui, ó. Vou ler de novo. Margot, os estados espirituais são algo bem fundamental e bastante interessante. Entre parênteses, perdão. Mas como consigo transformar isso no corpo físico? Já falando de cicatrizes também. Os estados, por exemplo, você chega aqui com três estados de espírito: o egoísmo, o discernimento e a honestidade. Os outros você tem que fazer um esforço para oferir. Quando você começa a atingir esses estados espirituais internos, o seu corpo físico de alguma forma agradece e fica bem na foto. Eu não sei se eu entendi o que é isso que ele está perguntando, porque eu achei meio complexa a pergunta dele. Mas a gente vai escrever um livro sobre isso, sobre os estados espirituais, para poder explicar para vocês o que isso significa. Qual é a próxima? São quantos estados? Indica um livro que fala sobre isso? Não, o livro que vai escrever sou eu.
Eu canalizei a consciência que fala sobre esses estados. Até onde eu sei, é o primeiro estado, gratidão, o segundo, felicidade, o terceiro, coragem, o quarto, bondade, o quinto é autoestima, o sexto é o perdão, o sétimo é a disciplina, e aí vai seguindo. Eu sei que lá em cima está o amor, o último, penúltimo é a liberdade, antepenúltimo é o independência. E aí tem os outros. Para que falar todos os estados? Se você conseguir chegar nos 4 primeiros, que é o primeiro passo do autoconhecimento, que é gratidão, felicidade, coragem e bondade, já se deu por feliz nessa encarnação. Margot, para reforçar uma coisa da pessoa sobre o perdão, tem uma coisa que eu falo muito com as pessoas que eu estou atendendo, que foi uma coisa que eu vivi muito com família. Então, às vezes, com tudo que te custa, às vezes seu pai, sua mãe ou quem cuidou de você fez algo muito pesado com você e você traz aquela dor, aquele sofrimento com você. Talvez alguém, um amor, um relacionamento, homem-mulher, ou mulher e mulher, enfim, todos os tipos de relacionamentos e alguém feriu você. Tem uma frase que ela é libertadora, que é assim, quando você está nessa conversa, nesse diálogo interno, é você falar assim: ele não sabia fazer de outro jeito. Com tudo que te custa, com todo o dano que essa pessoa causou com você, com todo respeito à sua história. Então, quando você fala isso, ele não sabia fazer de outro jeito, e se você olhar a infância ou a ancestralidade dessa pessoa, você vai ver que ela te deu até mais do que ela poderia. Eu acredito, Margot, com todo o respeito a Jesus Cristo, que é mais ou menos o que ele queria dizer quando ele falava assim para a gente se colocar no lugar da outra pessoa, se colocar no lugar do próximo. É muito filosófico isso, mas você quer se colocar no lugar do mendigo, então se sinta cheirando mal, se sinta rejeitado, se sinta com fome. Agora, com essa fome que você tem, se sinta andando cambaleando como se parecesse que você estivesse embriagado. Porque às vezes você vê pessoas andando na rua com fome, elas parecem que estão embriagadas, mas é o mesmo sentido. Então eu acredito que quando você se coloca mesmo, usa sandálias dessa pessoa, como Gandhi falava, caminha alguns sóis com a sandália daquela pessoa, talvez, e perceba assim, ele não sabia fazer de outro jeito. E se você errou, se você está precisando se perdoar, talvez faça uma reflexão boa que é: eu não sabia fazer de outro jeito. E a Margot fala muito sobre os erros, né, Margot? Eu falo de erros, a Margot fala uma coisa muito bonita, né, Margot? Não existe erro, né, Margot? Existe causa e efeito. E quando a gente fala desse exercício, né, que é o exercício de se colocar no lugar do outro, então a primeira coisa que uma pessoa precisa fazer para se colocar no lugar do outro, ela tem que se livrar do julgamento. Porque tudo que move o não perdão é o julgamento. Você julga, você acha que a pessoa colocou um alvo nas suas costas e falou: vou ferrar com a tua vida. E na verdade ela só está escrevendo a história dela. E durante a trajetória ela machuca algumas pessoas, mas não é de propósito, né? Quase nunca é de propósito. Então, quando você se livra do julgamento, você consegue chegar melhor a algum lugar. Ó, gente, eu vou salvar a live, porque essas lives desaparecem. Elas fazem assim, ó, bum! E vai embora e o povo me xinga. E, então, eu vou encerrar. Quero agradecer a todos vocês aqui, porque acho que já está quase no horário. Quero agradecer a Valéria, meu amor. Beijo, Valéria. Meu amor. Nós três juntos falamos que vai dar uma aula grátis, é isso? Espere notícias da aula grátis aí, povo. É isso, Marcelo? Isso, vai ter o nosso workshop de comunicação, mas é uma coisa muito bacana, porque às vezes esse desafio que você tem com os relacionamentos é porque às vezes você não fala a linguagem de amor da outra pessoa, às vezes você não presta atenção, você faz várias coisas, mas você não está fazendo o que essa pessoa quer que você faça com ela, que você converse com ela. Então, a gente vai falar desse negócio de comunicação, mas uma forma muito efetiva. A gente vai ensinar vocês todos, dividir esse conhecimento, a você conversar. É se comunicar. Ô, Margot, é você conversar com você, viver uma história de amor com você, primeiramente, para depois você se comunicar com outras pessoas de uma forma muito deliciosa. E a gente vai preparar não sabe como vai fazer isso ainda, tá, gente? Então vocês não fiquem me cobrando, não, porque vocês não vão cobrar os bonitos, só eu, né? Então vocês não fiquem me cobrando, não, mas a gente vai fazer. Beijo! Ó, Margot, Sofia, obrigado por essa oportunidade, viu? Que Deus te abençoe. Obrigado, Margot. Me chamando aqui, ó, de Baby Doll para esse momento. Bonitão de Baby Doll. Gente. Beijo, Margot. Beijo, pessoal. Margot, nos vemos na linha de chegada, Margot. Isso, na linha de chegada. Tchau.